Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, meu amigo. Nesta videoaula começaremos a falar sobre os famosos números complexos. É até sacanagem, né, o camarada pegar e chamar uma matéria disso daqui, números complexos. Que às vezes você que já tem aversão à matéria, não gosta de jeito nenhum, tá amarrado em nome de Jesus esse trem dessa matéria de matemática, aí vem um camarada e chama uma parte da disciplina disso daqui, números complexos. Tá de sacanagem, né? Bem, convenhamos que é muito melhor o camarada ter chamado isso daqui de números completos, porque a ideia dos números complexos é conseguir resolver problemas que dentro dos números reais a gente não conseguia. Por exemplo, raízes quadradas de número negativo. Amigão, você não conseguia resolver esse tipo de problema lá dentro dos números reais. Bem, temos algo mais além do que isso. Se você for fazer algum curso na área de exatas que seja um pouco mais avançado, tem uma disciplina chamada variável complexa ou cálculo 4, 5, dependendo de onde você for fazer esse curso aí de exatas, engenharia, matemática, física, qualquer coisa desse tipo. Você vai perceber, por exemplo, que temos outros problemas dentro dos números reais. Por exemplo, existe logaritmo de número negativo? Não existe. Mas dentro dos complexos é possível calcular logaritmo de número negativo. Além disso, seno e cosseno, você sabe pelo segundo ano do ensino médio que ele varia de -1 a 1 dentro dos reais. Se a gente calcular seno e cosseno para números complexos, amigão, ele pode valer qualquer número real, vai de menos infinito até mais infinito. Então esse conjunto ele acaba sendo mais completo em relação ao conjunto dos números reais. Então vem aqui comigo, vamos conhecer esse famoso número complexo. Número complexo é todo número que possui esse formato geral, A mais BI, onde tanto esse A quanto esse B equivale a números reais. Ou seja, ele é um camarada formado por números reais. Eu vou ter aqui um número sozinho e um outro número junto com esse camaradazinho, que é o que vai denotar o que é esse número complexo para a gente, esse número que possui esse izinho. Ficou clara essa ideia? Então, toda vez que você vê números nesse formato, você tem um número complexo. Na verdade, se você tiver números assim, ele também será um número complexo. Veremos daqui a pouco. Se você tiver números só com esse BI, também será um número complexo. Agora, se você tiver essas duas partes aqui sendo juntadas, também será um número complexo. Por exemplo, 3 menos 4i, isso é um número complexo. 4, só esse número, também é um número complexo. Menos 10i, isso também será um número complexo. Aqui temos uma forma mais geral, tudo bem? Aqui dentro dos nossos exemplos. Agora, cada partezinha do que é formado o nosso número complexo tem um nome pra gente. Esse Azinho, que é o número que está sozinho, nós o chamamos de parte real do nosso número complexo. É esse número que fica sozinho aqui nessa adição, tudo bem? Que também pode ser denotada por essa simbologia aqui, RE de Z. Então, sempre que você vê essa notação, o que ele está pedindo para você? A parte real do número complexo, ponto. Agora, se a gente tiver esse camarada grudado no izinho, que é o nosso B, esse camarada nós o chamamos de parte imaginária. Veja que a parte imaginária não confunda, não é esse BI inteiro, é somente esse Bzinho. A parte imaginária representada por esse M de Z. E o camarada que vai deixar mais forte todo esse nosso campo dos complexos é o que chamamos de unidade imaginária, aquele izinho. Então olha a diferença, o B que é o grudado no I, parte imaginária. O izinho que aparece aqui pra gente, nós o chamamos de unidade imaginária. E ele, por definição, equivale a quanto? Sempre ao quadrado vai equivaler a -1. Então isso daqui é a nossa definição, que a partir dela conseguimos desenvolver toda a nossa teoria dentro dos números complexos. Então, amigão, isso daqui que é o tchan da nossa matéria. É você lembrar que I ao quadrado é sempre igual a quanto? A -1, tudo bem? Claro que aqui eu estou apresentando para você o que é o número complexo. Ele é definido de uma maneira bem mais formal, beleza?
que você não precisa saber para sua prova de vestibular. Aqui eu estou te ensinando o quê? O necessário para você poder resolver questão de prova, tudo bem? E esses números complexos de forma geral, que é o que chamamos de forma algébrica, a gente possui dois números específicos dentro dele. Por exemplo, o que acontece se a gente zerar esse b? 0 vezes qualquer coisa dá 0, então isso aqui vai embora. E o que sobrou? Só o azinho. Então, quando tivermos um número da forma z igual a a, que tipo de números que temos? Números reais. Então, perceba que todo número real ele é complexo, mas nem todo complexo é real, porque pode existir esse izinho. Ficou clara essa ideia? Então, sem problema algum, você agora pode falar o quê? Que todo número real é um tipo de número complexo. É um número complexo onde a sua parte imaginária vale quanto? Vale 0. Ficou clara essa ideia? Vem mais aqui comigo. Tem um outro tipo de número, o qual chamamos de imaginário puro. O imaginário puro é quando você não tem a parte real. Não tem a parte real significa que ela vale 0. Então isso aqui vai embora. Então perceba que ainda sobrou o BI. Mas cuidado, como aqui eu falo que o B pode ser qualquer real, ele poderia valer 0. Mas se ele vale 0, que tipo de número que a gente vai ter? Real. Então, para ser imaginário puro, obrigatoriamente, deve ocorrer essas duas condições. O A deve ser 0 e o B tem que ser diferente de 0. A parte real tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Então, sempre que você vê um número nesse formato aqui, você tem um número imaginário puro. Resumindo, não aparece o izinho, número real. Aparece só o cara do izinho, imaginário puro. Tudo bem? Fechou isso? Então isso daqui é a estrutura que aparece para a gente dentro do nosso número complexo na sua forma algébrica. Então vem aqui comigo para a gente conseguir identificar esse tipo de coisa então. Parte real e parte imaginária, que é importante na hora que a gente estiver resolvendo algumas questões. Então, identifique tanto a parte real quanto a parte imaginária desse número complexo Z. Então temos aqui o Z, equivalendo a 3 menos 4i. O que é a parte real? É o que está sem o izinho. Quem está sem o izinho? O 3. Pronto. Agora, quem é a parte imaginária? Parte imaginária é o grudado no i. Quem está grudado no i? O menos 4. Então aqui está menos 4. Pronto. Agora, temos aqui o que seria o quê? O número real. Por que esse camarada é um número real? Porque não tem o izinho. Beleza? Então me ajuda. Esse camarada sem o izinho, ele já é a parte real. Está aqui, número 4. Tudo bem? Ficou claro isso? Agora, aqui a gente não tem a parte imaginária. Se a gente não tem a parte imaginária, é porque ela vale quanto? Porque ela vale 0. É como se aqui nós tivéssemos 4 mais 0i. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então, quando você tiver um número real, olha aqui, ó. A parte imaginária dele vale 0, quando você só tem esse número. Vem de novo aqui comigo. Se tivermos agora esse exemplo 3. Olha, perceba que agora você só tem o cara do izinho. Se só tem o cara do izinho, nós o chamamos de quê? Imaginário puro. Então, isso daqui é o número imaginário puro. Agora, fala para mim. Bem, aqui tá fácil já de identificar. Quem é a nossa parte imaginária? É o menos 10. Que é o camarada grudado no i. Agora perceba que não temos parte real. Se não temos parte real é porque ela vale quanto? Porque ela vale 0. Ou seja, um camarada sem o izinho vale 0 aqui pra gente. Tudo bem? Ficou claro isso? Então é isso que você tem que lembrar. Se falarmos de um número real, o camarada da parte imaginária vale 0. Se falarmos de um número imaginário puro, a parte real dele vai estar valendo 0. Isso é importantíssimo, principalmente quando a gente estiver falando da forma geométrica desses caras. Último exemplo, exemplo de número 4. Agora eu te pergunto, quem é a parte real desse número complexo? Parte real é todo aquele camarada, só colocar isso aqui, é todo aquele camarada sem o izinho. Eu te pergunto, quem está sem o izinho aqui? O x e o menos 4. Então, esse camarada por completo, x menos 4, vai equivaler à nossa parte real. Agora, o que vai equivaler à nossa parte imaginária? O camarada com o izinho. Quem está com o izinho aqui?
o 2 positivo e o menos 5x. Então teremos como parte imaginária o 2 menos 5x. Ficou claro, amigão? Beleza essa ideia? Tranquilo isso? Então isso daqui é a estrutura que a gente tem de número complexo. Então, de novo, para fechar a aula, o que você precisa lembrar? Número complexo, forma geral, A mais BI, onde tanto A quanto B são números reais. O A a gente chama de parte real e o B a gente chama de parte imaginária. O Izinho, que é a unidade imaginária, por definição, teremos o quê? Que ele ao quadrado é sempre igual a menos 1. Um número real é que a parte imaginária vale zero, um número imaginário puro é que a parte real vale zero, porém a imaginária é diferente de zero. Ou seja, eu vou ter o número z igual a um número, no caso do número real, e teremos z igual a um número com um izinho, sendo imaginário puro, tudo bem? Então lembre-se sempre disso daqui, que fica claro para você entender todas as partes do nosso número complexo, beleza? Bem, isso aqui é apenas uma introdução, agora a gente vai ver na nossa próxima aula algumas propriedades dessa unidade imaginária, beleza, amigão? Então, um forte abraço e bons estudos para você, valeu!